et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus, descendat super vos, et maniat semper. Vida litúrgica. A liturgia não se satisfaz apenas em nos indicar a maneira de executarmos o serviço de Deus, o Opus Dei, em formas precisas e aperfeiçoadas no decorrer dos séculos. Ela quer também orientar nossa vida inteira sob a condição de seguirmos suas leis internas e dela fazermos a norma de nossa vida. Podemos falar, portanto, de vida litúrgica. Esta vida litúrgica se afasta em muitos pontos daquela que atualmente se vive e a que chamaremos subjetiva. A vida litúrgica objetiva pode reivindicar perante a vida de piedade subjetiva sua antiguidade e a nobreza de sua origem. É a piedade, é a vida da Igreja primitiva e da Bíblia. Perguntemo-nos como a nossa piedade e nossa vida podem tomar uma forma litúrgica. De início, assinalaremos que o espírito subjetivo egocentrista dos últimos séculos deve desaparecer cada vez mais de nossa vida religiosa. Se não compreendermos formalmente esta verdade, é inútil tratarmos de vida litúrgica. Pode-se usar piedosamente o breviário e o missal sem ser jamais integralmente litúrgico, porque a liturgia tem um corpo e uma alma. O corpo é a forma, a palavra, a ação. A alma, o espírito da liturgia. E é esse espírito que devemos fazer nosso. Não é isso obra de um dia. É mister, porém, chegar-se a esse resultado. Algumas pessoas o alcançam de uma vez, outras jamais o conseguem. Perde-se tempo com elas em querer discutir e apresentar-lhes argumentos. Como chegar a compreender o espírito litúrgico? Predispondo-nos com zelo para a vida litúrgica. Deixemos de dizer eu em nossas orações e digamos nós. Em nossa vida religiosa, alimentemos a ideia de comunidade e sigamos as formas da liturgia. Não nos detenhamos nos exercícios e objetos exteriores da religião, mas penetremos no seu sentido. Sejam a nossa oração e a nossa vida cristocêntricas e teocêntricas. Consideremos a piedade mais da parte de Deus que da parte do homem. Pensemos um pouco menos em nossos pecados e muito mais na felicidade de sermos resgatados. Tratar-se-á, portanto, muitas vezes de uma transformação espiritual e de uma revisão de valores religiosos. Resumindo, devemos começar por formar em nós uma atitude objetiva teocêntrica. Para construir o edifício de nossa vida espiritual transformada, será imprescindível uma tríplice base: a vida divina, a Eucaristia e a Igreja. A vida divina. Em que consiste nossa santidade? Não é primordialmente em nossos esforços para a perfeição, nem mesmo em nossas virtudes. A santidade consiste no crescimento e desenvolvimento em nós da vida santa da graça. Esta vida é em seu início independente de nosso concurso, é obra divina. No batismo e na confirmação fomos santificados. Somos constantemente santificados de novo pela Eucaristia. Esta vida divina da graça não é apenas condição preliminar da virtude e da perfeição. É o próprio fim de nossa vida. Se quisermos, portanto, orientar nossa vida de acordo com a liturgia, devemos ter o cuidado de fazer crescer e amadurecer em nós a vida divina. Deixemos Deus agir em nossa alma. A Eucaristia. Os dois maiores meios de que se serve Deus para agir em nossa alma são o batismo e a Eucaristia. Os dois formam um todo. O batismo deposita em nós o germe da vida divina e a Eucaristia o desenvolve. A Eucaristia é, por assim dizer, um batismo constantemente renovado.
como o batismo, a Eucaristia faz morrer de cada vez um pouco mais o velho homem e crescer sempre mais o homem novo. O crescimento e a madureza da vida divina se realizam, portanto, na Eucaristia. Isto nos faz compreender sua posição central na Igreja. Devemos compreender, no entanto, a Eucaristia em sua essência. Ela existe menos para continuar a presença do Cristo sobre a terra do que para ser um sacrifício e um alimento de nossas almas. Representa o sacrifício redentor. É o alimento de nossa vida da graça, o sacrifício comum da família de Deus, o ato mais sublime de nosso culto e a fonte de todas as graças. Querendo dar à própria vida uma forma litúrgica, torna-se preciso colocar a Eucaristia no seu verdadeiro e único lugar, o próprio centro de nossa vida. Por isso, antes de tudo, devemos compreender a missa dominical. A Igreja. A terceira base da vida litúrgica é a comunidade na Igreja e com a Igreja. Devemos recomeçar a ver na Igreja nossa mãe, o corpo místico de Cristo, sua esposa imaculada. Não nos apresentamos a Deus como indivíduos separados, mas na união santa com a Igreja. Cada um de nós é pecador, miserável, porém, como membro da Igreja, é santo e imaculado. Devemos, por isso, procurar a comunhão com a Igreja em todas as nossas ações religiosas, na oração, no sacrifício, na vida. A comunhão dos santos deve ser para nós um dogma importantíssimo. É a união com os habitantes do céu, a união dos cristãos entre si. Ve soli, ai do que está só. No tempo do individualismo, acreditava-se que a individualidade era tudo que a comunidade nos diminuía. Aqueles que queriam ser super-homens pensavam que podiam ser como titãs, construir uma torre que subisse até o céu. Sereis semelhantes a Deus, conhecereis o bem e o mal. Os frutos desta semente satânica foram subjetivismo, racionalismo, nacionalismo exagerado, materialismo e os erros modernos sob nomes múltiplos. É indispensável voltar à comunidade, tanto religiosa como social. Será necessário trabalhar muito para arrancar a geração contemporânea ao egoísmo, ao isolamento, à divisão e ao orgulho de casta. Para a vida litúrgica particularmente, o espírito de comunidade é uma das condições primordiais e mais importantes. A vida divina, a Eucaristia e a Igreja são as bases sobre as quais se deve fundar a vida litúrgica. A vida divina, alimentada pela Eucaristia, no seio da Santa Igreja, cresce e se desenvolve no decorrer do ano eclesiástico. O ano eclesiástico. É uma admirável instituição o ano eclesiástico sob qualquer aspecto. É belo e rico para todos os homens. Aproveitemos, pois, devidamente esta opulência, enquadrando a nossa vida religiosa no ritmo do ano litúrgico. O ano eclesiástico pode ser considerado de dois modos, externamente e internamente. Externamente, vemos, em primeiro lugar, o seu desenvolvimento histórico. Como se originou o ano cristão? Poderíamos comparar a história de sua construção com os veneráveis e seculares mosteiros da Europa, por exemplo. Apresenta-se aos nossos olhos um desse mosteiro na complexidade riquíssima de sua estrutura. Assemelha-se a um livro genealógico em cujas páginas cada século, cada estilo deixou as marcas de sua passagem. Ainda é visível o plano primitivo. Ao lado da igreja, o claustro cercado por várias dependências. Nos séculos seguintes, acrescentaram-lhe os diversos lanços. Muitas vezes foi obstruída a entrada principal, murado o portão, abrindo-se um outro em ponto diferente. Outras vezes, foi quase destruído o plano primitivo pelas novas construções. Não poucos mosteiros lamentam a perda do majestoso plano primitivo, em cujo lugar
se eleva uma soberba construção em estilo barroco. Embora, porém, os tempos se tenham mudado e os estilos sejam transformados, a ideia fundamental foi conservada, para a glória de Deus e a salvação das almas. Com uma dessas construções, eu queria comparar o ano eclesiástico. Vemo-lo hoje como um todo, mas 19 séculos colaboraram em sua estrutura. Vejamos em linhas gerais a história desse edifício. O ponto mais antigo é a festa da Páscoa, a festa da redenção da cristandade, a celebração da morte e da ressurreição do Senhor. Evidentemente, a salvação objetiva e subjetiva, isto é, a obra da redenção realizada pelo Cristo e os efeitos desta redenção pelos fiéis, são, desde o início, inseparáveis, pois, desde o tempo dos apóstolos, a Páscoa era a festa do batismo. Em torno deste ponto central se agrupam os átrios e os salões. Já no tempo dos apóstolos, a festa de Pentecostes era considerada como o encerramento das solenidades pascais. A Páscoa é e será sempre o coração do ano eclesiástico, assim como a ressurreição do Cristo é a fonte da nossa ressurreição. O domingo se tornou uma Páscoa renovada. Desse modo, foi se levantando pouco a pouco o edifício, formando o ciclo pascal. A festa da Páscoa teve uma preparação mais próxima, depois uma mais remota e uma ampliação muito rica. No século VI, finalmente, a Septuagésima tornou-se o começo do ano eclesiástico. Aí se abriu a porta de entrada, a qual ainda hoje, apesar de obstruída, é visível na liturgia. Lê-se ainda hoje na Septuagésima o começo do Gênesis e o Evangelho dos trabalhadores na vinha. No século IV, iniciara-se a construção de um segundo edifício importante que pouco a pouco se ampliou, constituindo o ciclo do Natal. Ficava primitivamente na extremidade exterior do edifício, isto é, no fim do ano eclesiástico, e tinha por fim conduzir os cristãos ao pensamento escatológico, isto é, a esperar a segunda vinda do Cristo, o Rei. A Epifania era ordinariamente o ponto central e tinha por fim, mais do que o nascimento de Cristo, a parousia, isto é, a manifestação gloriosa da divina realeza. A estrutura dessa parte passou no decorrer dos tempos por grandes transformações. Em pouco tempo, o nascimento e a encarnação do Cristo passaram para o proscênio das festas e, sucessivamente, toda a história da infância de Jesus passou a ser o objeto das festividades. Assim, se abriu o portão da entrada, onde primitivamente se achava a extremidade do edifício por causa da sucessão cronológica da vida de Jesus. O advento se tornou o começo do ano eclesiástico. Algumas arcadas, contudo, e os restos da muralha ainda nos indicam a planta primitiva. Veja-se o sentido escatológico do advento. Deste modo, ficou o segundo edifício cercado de variadas construções e ricamente ornado. É o ciclo festivo do Natal. O terceiro período da história do ano eclesiástico é a ligação dos dois grandes edifícios por meio de duas alas de extensão desigual. São os 6 domingos depois da Epifania e os 24 domingos depois de Pentecostes. Esta ligação se fez no começo da Idade Média, depois de Gregório Magno. Ficaram, assim, duas épocas não festivas que não faziam parte do ciclo festivo precedente. Este foi, no entanto, influindo pouco a pouco sobre aquelas que até as integrou em sua estrutura. Daí vem a não existência de ciclo festivo depois de Pentecostes. Que é então o sentido destas duas partes? Elas não são a celebração de tal ou tal festa, porém são a liturgia cotidiana. Reconduzem-nos à vida prática e nos ensinam a utilizar na luta diária a graça e os conhecimentos adquiridos no tempo festivo. São o eco e a realização prática dos ciclos festivos precedentes.
Com essas duas alas, completa-se a construção do ano eclesiástico. Podemos agora vê-lo claramente dividido em duas partes: o ciclo festivo do Natal, com o tempo não festivo depois da Epifania, e o ciclo da Páscoa, com o tempo não festivo depois de Pentecostes. Em torno desta construção magnífica, surgiu uma espécie de parque, o ciclo dos santos, às suas festas. É verdade que bem pode ele diminuir e esconder a beleza do edifício. Por isso, devemos reter o seguinte: o essencial do ano eclesiástico é a sua própria construção e não o parque. As festas dos santos são como as orlas do ano eclesiástico. É necessário haver, por isso, de tempos em tempos, um perito jardineiro que pode as árvores e até sacrifique algumas, para que o edifício se destaque novamente em sua unidade e em seu valor. Podemos agora contemplar o desenvolvimento do ano eclesiástico. Sua construção e divisão tornam-se claras para nós. Já é conhecida a nossa representação gráfica das duas montanhas do Natal e da Páscoa. Apresenta cada uma delas uma subida. É o tempo de preparação, o Advento e a Quaresma. Chega-se finalmente ao ponto culminante, o tempo do Natal até a Epifania e o da Páscoa até Pentecostes. Apresenta-se ainda uma descida, os domingos depois da Epifania e de Pentecostes. Como se vê, as duas montanhas são semelhantes em sua forma, porém desiguais em sua extensão. Até aqui, consideramos o ano eclesiástico apenas exteriormente, sua estrutura e sua divisão. Até mesmo o seu lado pedagógico faz parte somente dessa estrutura externa. O ano eclesiástico é o verdadeiro guia de nossas almas. Nossa alma é tantas vezes tão necessitada e pobre, está como que perdida neste vale de lágrimas. O batismo revestiu-a, é certo, com a veste dos filhos de Deus e muniu-a com a força da graça, mas as consequências do pecado original são como um peso de chumbo que retém seu impulso e arrasta para a terra. Ela tem necessidade de um guia sábio, experimentado e de um educador zeloso, de uma paciente mãe. O ano eclesiástico preenche todas essas funções. Ensina, é uma escola de fé, uma após outra, no decorrer do ano litúrgico, as verdades da fé nos são apresentadas e lembradas. É um educador zeloso, não somente nos quer comunicar as verdades da fé, como nos tornar melhores, nos educar para o céu. Através de todos os dias do ano litúrgico, o mesmo apelo é dirigido ao nosso coração. Despojai-vos do velho homem e revesti-vos do novo. Esse mestre recorre a todos os meios de educação, doçura e severidade, recompensa e castigo, assim como a exemplos que nos devem conduzir ao bem ou nos desviar do mal. Faz apelo a toda a hierarquia das causas: amor, compaixão, temor, desejos, reflexão, penitência. Que alto valor têm as festas dos santos, quando a Igreja nos conduz através da galeria dos seus heróis e quase diariamente nos consegue a companhia de um deles. O ano litúrgico é um guia experimentado no caminho do céu. Conhece ele a alma humana com seus desânimos, não lhe pede demais. Conhece o caminho e os perigos do caminho, impede-a de se extraviar. Ele não conduz, por certo, o peregrino terrestre pela estrada larga e fácil. Leva-o pelo caminho estreito, íngreme e pedregoso, mas proporciona-lhe momentos de repouso e lhe é um viático. O ano litúrgico é mãe amante e carinhosa. De quanta paciência tem necessidade a alma para se desvencilhar de todas as ciladas da terra. Com boa vontade ela começa, porém todas as boas vontades, as boas resoluções são esquecidas. Então, como a mãe paciente, o ano litúrgico vem em nosso auxílio. Recomeçai ainda uma vez, diz ele, todos os anos, no Advento e na Quaresma. E mais ainda, em cada domingo,
deve a alma depor sua veste usada na semana e tomar a sua veste de domingo. Esta mãe jamais perde a paciência e espera sempre. Se ontem não tivestes bom êxito, talvez hoje o tenhais. Sabe tocar todas as fibras do coração de... Meditação litúrgica. Como ficou demonstrado no prefácio deste livro, para se chegar à compreensão do ano eclesiástico são necessárias 3 coisas. Primeiro, a exposição histórica, depois o comentário dos textos e festas, e finalmente a compreensão espiritual do conteúdo litúrgico que se obtém com o auxílio de 2 elementos precedentes. A história foi a raiz, o comentário o tronco. A flor, porém, é a comunicação íntima, é o espírito da liturgia. Os 2 primeiros degraus, história e comentário, galgam-se por meio de um estudo especial, mas o terceiro só por meio da contemplação, da meditação. Esta última é certamente o trabalho pessoal de cada um. Apesar disso, este livro quer oferecer alguns auxílios por meio de considerações adicionadas aos respectivos dias. Qual o método dessa meditação, nós o veremos no que se segue. Passemos do conhecido ao desconhecido. A meditação é ensinada pela ascese e encontra no método inaciano sua expressão mais forte. É conhecida por todos nós. Consiste no exercício fundamentado em regras lógicas e psicológicas, o qual põe ao seu serviço todas as potências da alma, a fantasia, inteligência, sentimentos, ao mesmo tempo em que dispõe a vontade. Nas linhas capitais, começa pela inteligência e termina pela vontade. Em substância, é um exercício da vontade e tem como fim principal não a fé, nem a vida da graça, mas a moral. No fim, há de vir sempre esta pergunta: que posso aprender dessa consideração? Qual foi minha atitude até agora? Que vou fazer daqui em diante? E alguma resolução há de se tomar como ponto especial desse método de meditação. Sabemos por experiência da utilidade que esse método de meditar oferece aos que desejam ser perfeitos. Se a continuação ele conserva a sua força, se, com o tempo, ele vem a ser apenas um simples exercício da vontade, isso já é outra pergunta. Ademais, o método inaciano não é absolutamente uma camisa de força que se esteja obrigado a conservar até o fim da vida, mas um auxílio, uma escola, de que se pode necessitar para o progresso espiritual. A meditação que a liturgia nos ensina é de outra feição. Nela não tem a vontade uma função tão proeminente. O seu campo principal de ação não é a moral, mas a vida da fé, a magnificência e a riqueza do reino de Deus. A meditação começa com a inteligência, que se transporta a um contemplar espiritual, a um ouvir e respirar livremente na atmosfera sobrenatural. Este modo de meditação não está limitado a um tempo determinado, a um método. Ela não se esforça em procurar ideias, apenas escuta e fica presa a este mundo maravilhoso do reino de Deus. Exulta por contemplar essas alturas e essas profundezas. Não pergunta: que é que posso aprender ou que resolução devo tomar? Prende a verdade sublime e fica presa por ela. Enquanto eu escrevo essas linhas, estendem-se diante de mim as montanhas de gelo do Tauro. Sempre contemplo de novo essas montanhas e sempre de novo admiro a suntuosidade da vegetação alpina. Eis um símbolo dessa meditação. Não é porventura o ano eclesiástico um mundo espiritual de montanhas incomparavelmente belas? Contemplar sempre e admirar cada vez mais essas montanhas, eis o método simples de meditação que a liturgia cultiva e pratica desde muitos séculos. Se eu quiser ainda penetrar nos terrenos especiais que a meditação oferece aos nossos olhos, encontrarei em primeiro lugar o sentido do dia litúrgico. Por exemplo, um dia do advento, da quaresma, um domingo.
Nem sempre esses dias encerram um pensamento central. Antes, porém, um mosaico de quadros, motivos, pensamentos, que eu devo descobrir com a leitura dos textos litúrgicos do respectivo dia. A liturgia está longe de ser uma classificação escolástica e sistemática de pensamentos fundamentais. Não procede sistemática e tematicamente, mas cresce organicamente como a árvore ou qualquer outra planta. Do mesmo modo, a meditação. Também o pensamento principal da festa do dia oferece assunto para a nossa meditação, por ser este mais nitidamente especificado e focalizado. Finalmente, a liturgia nos apresenta como assunto as festas dos santos. Elas não têm, por certo, a sua origem no espírito litúrgico primitivo. Em sua exuberância, elas se originam de um tempo que não mais compreendeu a essência da liturgia. Não seria, portanto, inconveniente suprimir do quadro que a Igreja ordinariamente apresenta uma boa parte das festas dos santos, as quais são uma espécie de compensação para o ofício ordinário de cada dia. Por isso também, no tempo do Advento e na Quaresma, as festas dos santos são de novo escassas. Depois da Páscoa, no entanto, no tempo per annum, elas são abundantes, quase diárias. Durante esse tempo, os santos nos servem de guia nos labores cotidianos da vida e, pelas suas virtudes, se nos apresentam como estímulos e paradigmas. Podemos ver daí que a meditação dessas festas já se aproxima do método moral da meditação. Os santos encarnam uma virtude especial que nós devemos imitar. Muitos dos textos litúrgicos focalizam essas virtudes. Deste modo, podemos ver que a liturgia do ano eclesiástico oferece uma fonte inesgotável de assuntos para a meditação. São tantos e tão variáveis que é impossível meditar sobre todos os pensamentos e sugestões que o breviário e o missal nos oferecem cada dia. No mistério do Cristo, quero ajudar o leitor a contemplar a riqueza do reino de Deus contida no ano litúrgico. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sede sapientiae, ora pro nobis.